Sejam bem-vindos ao último vlog, mas olha só, hein? Vocês estão vendo que tá um pouco diferente aqui, porque hoje a gente tá mostrando pra vocês um pouco do que será o nosso futuro podcast. Totifa Podcast vem aí em algum momento Em algum de momento. 2022. Isso. E hoje a gente resolveu fazer esse último vlogmas desse jeitinho aqui especial, porque como que acaba um vlogmas, né, irmã? É sempre difícil, uma incógnita. difícil. Então, hoje vai ser mais longo, vai ser uma conversa sobre a vida e o que mais a gente quiser falar aqui. Bem Sobre como, o ano, né? bem como a gente quer que seja mesmo o nosso podcast, que é a nossa visão sobre as coisas, os temas e os assuntos que a gente vai trazer. E, irmã, a gente tem que falar Do que, menina? o bordão. Oi! Tem que falar, é o último vlogmas do Thaís, ano, você não abre então mão desse não bordão, abre galera, mão. me Então ajuda. vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas. A Jéssica falou meu morrendo, mas tudo bem. É que eu acho que o podcast ele tem um toque mais... Irmã, ele tem. Mas esse aqui é um podcast que a gente tá soltando no Vlogmas. Então Tá bom. tem que ter o negócio, entendeu? E eu quero pontuar como a gente tá chique. Eu tô olhando pra vocês aqui, eu tô olhando pra vocês ali, e a Thaísa tá olhando pra vocês ali. Olha só que Cara, lindo. sério. Não, tá bonito demais. Tá muito. Quem é membro do Tesb Studios vai ter acesso a todos os bastidores aqui do primeiro episódio do nosso podcast. Como foi pra gente fazer Sim. as câmeras, os microfones, Toda vocês essa não fazem estrutura ideia. que tá aqui montada, entendeu? Todas as gambiarras Todas as que a gente gambiarras. fez. A gente vai mostrar pra membro. Enfim, 2021, hein, Thaís? 2021. Deixa o podcast rolando enquanto tu tá aí abrindo os presentes de Natal, comendo o resto da comida de ontem, coisa boa. E vamos falar um pouco sobre como foi esse ano, não só pra gente, assim, mas, tipo, meio que pro mundo, assim, sabe? Pro mundo, irmã? Aquela, né? Não, é que, tipo assim, ó, tiveram coisas que aconteceram que impactaram não só na nossa vida, mas, tipo, na vida Sim, de várias na vida pessoas, de- entende? é. Eu acho que eu queria lembrar um pouco disso, assim, sabe? A gente Ok. pode falar das nossas experiências pessoais relacionadas também ao que aconteceu com o mundo. Eu já consigo pensar em algumas coisas aqui, mas Tá eu bom. acho que eu queria seguir uma ordem... Cronológica, de até pra gente repente. lembrar do ano, né? Tá. Eu tô lembrando aqui que começo desse ano, 2021, a gente tirou férias e a gente ficou 5 uma dias de semana. férias. Foram 5 dias, na Foram 5 verdade. dias que a gente foi pra uma casa isolada. Era Em Campos bem do isolada. Jordão. Em Campos do Ela Jordão. era bem longe, gente. Até, assim, pra gente pedir comida, os fretes, assim, do delivery era absurdo de tão longe que era o lugar. Era bem isolada, mas a casa era uma delícia. É. Tinha uma parte assim com grama, tinha um deck, A maravilhosa. vista linda, assim, da floresta. Ai, nossa senhora, muito bom. E apesar de ser verão, tava frio, né? Porque Campos do Jordão, a sensação que eu tenho é que é sempre frio, de algum jeito. Eu não sei, mas no primeiro dia teve sol e a partir do segundo começou um frio, assim, da gente ficar de moletom o dia inteiro. E foi engraçado, porque essa viagem, ela me fez perceber um negócio. Porque, assim, a gente respeitou muito a quarentena, né? Eu, a Thaísa, os respectivos, nossos pais. Quando a gente foi pra essa viagem, a gente tava numa expectativa de, cara, finalmente vamos sair desse apartamento que a gente tá presa há um ano. Sim, E ter contato com a natureza. respirar um ar puro diferente, Exatamente. assim, né? Fazer atividade ao ar livre e tal. E nos 2 primeiros dias, realmente foi isso. Foi muito legal, né? A Sim. gente brincou pra caramba. Tinha uma cama elástica lá também. Ai, maravilhosa. A gente levou o Lafa, né? Na época, a banana ainda não existia. Ainda não existia. E foi muito legal, a gente brincou muito. Só que depois dos 2 primeiros dias, a gente percebeu uma das piores sensações que a gente tava tendo de isolamento. Não era só isolamento físico. Tipo, foi muito legal ter Sim. contato com a natureza e tal, mas a gente percebeu que a gente sentia a falta De de encontrar as pessoas. encontrar com as outras pessoas. Eu acho que, assim, tudo que a gente passou nesses últimos anos, né, 2020, 2021, gerou muita reflexão, né? Acho que em todo mundo. Acho que é meio difícil tu passar por um negócio tão Devastador, intenso, né? tão intenso como esse e não refletir sobre nada, assim, né? Muita coisa mudou na minha cabeça, na minha relação com as pessoas, na minha relação comigo mesma, assim, saúde mental, sabe? Eu acho que uma das coisas principais, o quanto a gente passou a dar uma importância maior a encontrar com as pessoas, a abraçar as pessoas, a, sabe, ter esse contato físico, assim. Porque nós já éramos pessoas muito calorosas, né? A gente sempre foi, tipo, muito carinhosa com os nossos amigos e familiares. De, tipo, cheguei, eu dou um beijo, um abraço, eu falo eu te amo, sabe? Ainda assim, eu acho que hoje a gente valoriza não só com as pessoas que a gente ama,
Mas também o sair de casa e dar bom dia pras pessoas na rua. O coletivo, sabe? né? É, o coletivo. Tipo assim, tem tanta coisa que acontece e a gente não dá muito valor, assim, no nosso dia a dia. E às vezes aquilo acaba mudando o nosso dia, o dia da pessoa. Tu sabe o que eu acho que eu entendi, assim? Eu acho que essa pandemia e tudo fez as pessoas meio que repensarem as prioridades, Sim, entende? isso com certeza também. E eu não sabia muito, eu via muito em filme sobre como as pessoas meio que se perdem em alguns momentos da vida, por outros motivos. E eu pensava, cara, isso nunca vai acontecer comigo. Nunca vai acontecer comigo. E aí, em 2021, foi disparado o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Sim. Disparado. E eu achava que em 2020 eu já tinha trabalhado muito, mas esse ano realmente... É que começou em 2020, assim, tipo, uma leva de trabalhos, uma demanda de trabalhos muito maior. É. E a gente foi embora e, tipo, 2021 aumentou e a gente ficou tentando manejar o nosso tempo, mas com certeza esse foi o ano que a gente mais trabalhou, assim. E eu me vi várias vezes, tipo, 9 da noite, 10 da noite, respondendo WhatsApp de trabalho, sabe? E chegou no momento que eu precisei levar isso pra minha terapia. Eu falei, putz, eu acho que agora eu entendo as pessoas que meio que se perdem quando começam a trabalhar demais, sabe? E o nosso trabalho é muito divertido, galera. O nosso trabalho é muito legal. Ah, eu tenho que ver uma série, eu tenho que ver um filme, eu vou falar sobre tal coisa. Então, colocar esse limite de que horas eu tô trabalhando e que horas eu tô descansando. É muito difícil. E foi uma coisa que eu botei muito em prática esse ano, justamente pra não cair nessa cilada de ser a pessoa que trabalha muito e esquece das coisas simples da vida, sabe? Eu, inclusive, assim, eu prezo muito pelo meu final de semana, porque pra mim, durante a semana, por mais que eu tivesse ali certos limites de horário, que eu falava, pô, não, agora não vou mais trabalhar. Ainda assim, se surgisse alguma coisa, eu, tá, deixa eu só responder. É só responder isso aqui. É rapidinho. É só ver um negocinho e tal. E aí tu acaba, né, fazendo coisa de trabalho também à noite. Mas final de semana, eu mal apareço nas redes sociais. Sim. Parabéns pra gente. Porque a gente se comprometeu em ter um horário durante a semana pra ter os nossos finais de semana livres. E a gente conseguiu. A gente conseguiu. É óbvio que, assim, surgiu uma oportunidade muito massa e tal. Porque tem isso também. Eu não vejo eu e a Jéssica numa posição de ficar escolhendo muito. Tipo, surgiu aqui um trabalho. Mas é num sábado. Não vou fazer. Porque eu vejo a nossa carreira como assim, a gente tá no começo da nossa carreira. Apesar da gente já estar aqui há um tempo. Volta, veia! Parece que as coisas estão acontecendo agora. Então, também existe essa preocupação em, eu quero conseguir me organizar pra ter o meu tempo, pra ter o meu descanso, mas eu também não quero perder oportunidades. Então, como que eu equilibro isso, sabe? E pra mim, essa é uma coisa que a gente tem conseguido fazer, porque principalmente quando de repente uma marca chega e fala, quero postar num sábado. A gente já até sabe que sábado não é talvez o melhor dia pra aquilo. Então a gente já consegue sugerir de, olha, talvez numa quinta seja melhor, tenha mais engajamento, não sei o que. E assim ir organizando. Inclusive já fica aqui um conselho, galera, pra vocês que estão aí iniciando essa vida de youtuber ou, sei lá, de criar conteúdo pra internet, que tá chegando job. Se vocês não estão confortáveis com alguma coisa, conversem, tá? Não fiquem com medo de perder o job por causa disso. Tipo assim, levem pra pessoa, olha, eu acho que assim seria melhor e tal. Não custa nada sugerir. Se a outra pessoa não aceitar de jeito nenhum e vocês falarem, tá bom, então vamos fazer? Beleza, vai lá e faz. Eu acho que é muito particular, né? Eu acho que uma das coisas que dificulta um pouco as pessoas entenderem exatamente o que a gente faz é que cada criador de conteúdo meio que funciona de um jeito. Obviamente tem muita coisa em comum. Quando a gente senta pra conversar com amigos que também trabalham com o que a gente trabalha, tem muita coisa parecida, mas eu acho que... Eu não sei, assim, tem pessoas que eu conheço que trabalham também com canal no YouTube, com Instagram, que preferem trabalhar de madrugada. Dormem até mais tarde e trabalham de madrugada. Então, eu acho que vai muito de cada um, sabe? E então, outros talvez... que acordam 5 da manhã e já preferem fazer tudo de manhã. Então, talvez postar num sábado pode ser uma boa pra uma pessoa. Sim. É que eu e a Thaís escolhemos seguir um horário um pouco mais comum, porque pra gente faz bem, e também tem o fato de que estamos casadas, né? Praticamente. Eu tô morando junto com a minha namorada, a Thaís tá morando junto com o namorado dela. Então tem também o nosso lado pessoal de querer ter horários pra ficar com as pessoas, né? Ficar com os cachorros. E então, como eles trabalham com outras coisas que não são internet, a gente tenta bater o nosso horário com o deles também. Pra
viver aí a questão do amor, né, Thaís? Da família. E até sempre que eu tô fazendo muita coisa de trabalho, que eu tenho uma semana muito cheia, chegou o Vlogmas. E Tipo junto agora. com ele, gente, A depressão. chegou... Não, pelo contrário, muito, muito feliz, porque Não, é chegaram divertido gravar coisas, Vlogmas. muitas coisas incríveis. Só que a primeira semana do Vlogmas, eu acho que ali num período de 10 dias eu não consegui descansar. Por vários motivos, assim, tanto de trabalho, principalmente de trabalho, quanto pessoais, tipo, coisas do Lafa que tinha que fazer, não sei o quê. E aí, durante esse período de 10 dias, eu me vi sem esse tempo de qualidade, de descanso, de, sabe, ficar sem fazer nada com a pessoa que tu ama, assim, de, sabe, ficar de boa. Mas eu sabia que tinha uma data pra aquilo acabar. E aí, meio que, tá tudo bem, sabe? Tá tudo Mas bem. quando A gente vai aguenta, emendando... a gente aguenta esse tempo. Agora, tem muita gente que fala, ai, porque vocês são jovens, estão na idade de trabalhar muito, e não sei o quê. E eu concordo, eu acho que assim, se tem uma época da minha vida que eu quero trabalhar muito, é agora. E não depois que eu já, sabe, eu tô com 60 e poucos anos e quero ficar trabalhando muito. Não, aí tu já quer curtir a vida de outro jeito, né? Eu vejo assim, pelo menos. Mas eu não acho que porque eu tô trabalhando bastante agora, eu tenho que perder o resto da minha vida. Tem todo esse pensamento, assim, de se eventualmente eu tiver que gravar um filme ou uma série, normalmente são, sei lá, 2 ou 3 meses ali de muito trabalho e depois tu colhe os frutos. Então tu sabes que aquilo tem uma data. De certa forma, é meio que o que a gente fez. É meio não, é exatamente o que a gente fez. Porque eu comecei meu canal em 2015 e apesar de ter começado como um hobby, eu era comprometida com o meu hobby. Sim. Então eu levava a faculdade e um vídeo por semana, que sinceramente hoje eu olho pra trás e eu penso, nem era tão trabalhoso, mas eu não sabia. Na época... Eu não sabia editar vídeo. Então, hoje, eu vendo meus vídeos antigos, eu falo, nossa, eu editaria isso hoje em 1h30, 2 horas no máximo. Eu levava 8 horas, porque eu ia ver tutorial no YouTube de como fazer. Sim. Então, era bem trabalhoso. E quando a gente resolveu profissionalizar o meu canal, que tu vieste morar em São Paulo, foi bem na mesma época que eu consegui um emprego numa agência de music branding. Sim. Então, durante quase um ano, o nosso dia a dia era, eu acordava, 7 da manhã, ia lá pra agência, pegava ônibus, pegava metrô pra chegar, ônibus e metrô pra voltar. Era no horário cheio, assim. Então, não era a coisa mais confortável do mundo, mas também, beleza, eu tinha um emprego, não dá pra reclamar. Então, eu ia pra lá, passava o dia inteiro lá, chegava em casa 7 e pouco da noite, eu ia gravar. E na época, eu editava meus próprios vídeos, não tinha editor ainda. Cada passo que a gente dá hoje, o fato da gente ter esse estúdio hoje, ter todo esse equipamento, ter gente trabalhando com a gente, tudo que acontece na nossa vida, eu lembro dessa época, sabe? Porque era difícil. Sim. Eu ficava exausta e a gente gravava muito durante o final de semana. Lembra disso? Sábado e domingo pra gente era praticamente dia útil. A gente gravava vídeo, eu editava vídeo. A gente saía, a gente encontrava com as pessoas, mas a gente fazia coisas de trabalho. Sempre. E era tipo assim, vamos sair pra não sei onde? A gente olhava, a gente consegue gravar vídeo então antes disso. Ou, sei lá, quando a gente voltar disso aqui, a gente grava vídeo, entendeu? Mas e tinha quadro que tinha roteiro. A maior loucura que a gente fez, eu acho, mais loucura do que os 50 vlogmas, eu acho, foi quando a gente resolveu fazer um especial do Oscar. Durante esse período que foi... na época que a Jéssica tava lá trabalhando, não sei o quê, e eu tinha mais tempo livre. Então, a gente funcionava muito bem porque tinha muita coisa de casa pra fazer e a Jéssica ia trabalhar, passava o dia inteiro fora, então a gente meio que se dividia enquanto a Jéssica tava lá trabalhando, eu aproveitava pra fazer as coisas de casa, ia na feira, no mercado, sei lá, arrumava o que tinha que arrumar, fazia o que tinha que fazer. E à noite a gente se juntava pra fazer o YouTube, né? Porque só que foi muito incrível. Essa do Oscar, a gente precisou fazer roteiro. A gente precisou fazer roteiro. Eu lembro que a Jéssica lá do trabalho dela, aí eu pesquisando as coisas, escrevendo, e a gente conversava, acho que tem isso e isso. Mano, Foram mas eu 5 amei. vídeos seguidos. De segunda a sexta, a gente postou 5 vídeos seguidos. Então a gente fez roteiro, a gente gravou, eu editei tudo. Sim. E a gente subiu e eu trabalhando, no horário, no famigerado CLT, né? E foi muito corrido. Mas ficou muito legal. Ficou muito legal. Muito. Eu gosto eu também muito gosto. desse especial do Oscar. E isso me faz valorizar ainda mais certas facilidades que a gente tem hoje, sabe? Sim. Por exemplo, ter editores. Entende? Isso nossa, ter editores um beijo aí pra todos os meus editores. Sim. Toda a galera do time Tesb Studios. Exatamente. Porque, nossa, a gente consegue otimizar mais o nosso tempo, consegue criar mais coisa, porque a gente passou a terceirizar alguns serviços que era tudo eu e tu, né? E é engraçado pensar o quanto que a gente
conseguiu já distribuir? Eu sinto que quanto mais gente vai entrando pra equipe e mais a gente conhece também pessoas desse meio, mais possibilidades a gente tem. 3 anos atrás, eu não tô falando de muito tempo, tá? 3 anos atrás eu tô botando. A gente tinha umas ideias que eram muito distantes na nossa cabeça, assim. Hoje, parece assim, que se a gente fala, vamos fazer tal coisa, a gente consegue fazer isso. A gente consegue fazer o nosso podcast. A gente consegue fazer nosso podcast, a gente consegue fazer várias outras coisas que a gente pensa. Sim. E, mano, isso é muito incrível, porque a Jéssica chegou aqui em São Paulo sem conhecer ninguém. Tipo, a gente não conhecia ninguém do meio. E aí, eventualmente, uma coisa vai levando a outra, e hoje em dia a gente olha ao nosso redor e a gente fala, mano, olha as pessoas que a gente tá rodeada, sabe? As pessoas que entraram pra equipe e o quanto cada uma delas fez a gente chegar onde a gente tá, junto com a gente. Tu acha que a gente pode dizer que 2021 foi o ano que a coisa virou? Não, eu acho que foi 2020. 2020. Eu acho que foi 2020. 2020 realmente foi um ano muito caótico, muito, né? Muito ruim, tá? Vou usar essa palavra aqui, muito ruim. Inclusive, a gente também ficou muito mal, sabe? Foi um ano que a saúde mental teve uma lida difícil, acho que pra todo mundo. Por outro lado, se teve uma coisa boa, foi relacionada a trabalho. Em 2020, a gente começou a ver chegar oportunidades, assim, que a gente ficou meio que... Que tá acontecendo? Isso aconteceu? Tipo, que horas isso mudou e essas coisas estão chegando? Então, acho que 2021 foi quando virou um negocinho, e aí em 2021... 2020, no caso, virou um negocinho, em 2020 virou um negocinho, e 2021 meio que foi. É que sabe o que eu sinto? Eu fiquei com muito receio em 2020 de ter sido... Só aquilo. Só que, tipo assim... Sim. Ai, enxergaram a gente, yay! E depois vão esquecer. Então, quando virou o ano, eu tava muito apreensiva pra 2021. Será que foi só um surto? Ou será que as pessoas realmente agora enxergam a gente e vão considerar a gente pra futuros projetos, campanhas e tal? 2020 foi o começo, sabe? Sim, E 2021 foi meio que a confirmação de tipo... Beleza, agora a gente começou... agora a gente começou a colher. A gente continua plantando, mas a gente já começou a colher. Então é muito gratificante ver que depois de 4 anos, a gente tá começando a botar em prática coisas que a gente já sonhava, ó. Há quanto tempo a gente fala sobre ter esse espaço? Sobre ter o TESB Studios? Nossa, desde sempre. Desde sempre. Antes da gente profissionalizar o canal, a gente já falava. A gente já falava, vai um dia, a gente vai ter... Eu fazia no The Sims. Eu faço até hoje no The Sims. Exatamente. A nossa sede, né? E, tipo, eu pegava as coisas do The Sims e eu fazia uma sede, gente, assim, ó... Absurda. Absurda, que tinha tudo que vocês imaginarem. Cama elástica, inclusive. E assim, eu não só fazia, tipo, aqui vai ser isso e aquilo. Eu fazia de acordo com a nossa personalidade. A gente olhava pra aquilo e a gente falava, mano, eu quero exatamente assim, sem tirar nem pô, sabe? Eu lembro Foi um bom começo, eu acho. Pô, tá doido? E aí, esse ano, a gente tem o TESB Studios. Oficialmente, temos aqui a nossa sala comercial, que é onde a gente tá gravando. E que, mano, acho que a galera não tem noção, assim, do quanto a gente investiu aqui. E eu não tô nem falando só financeiramente, que foi um grande investimento também. Torne-se membro do canal. Torne-se membro. Mas eu tô falando, assim, de tempo e o nosso emocional. O nosso emocional, também. Totalmente. Porque, cara, eu e a Jéssica, nós somos pessoas muito responsáveis com dinheiro. Sempre tivemos, assim, muita consciência, sabe? De não se atropelar. Como é aquele ditado? O cavalo na frente, a carroça na frente do cavalo, sei lá, o boi. Como é que é, rapaz? O burro? Como é que é o ditado? A carroça na frente do boi, vida. Tem nada de cavalo. É isso aí. A gente nunca foi de fazer isso. Então, às vezes a gente até segurava demais, com medo de vai que não dá certo, sabe? E aí a gente começou a gravar o Amo Séries, que é no mesmo prédio comercial aqui, né, da nossa sala. E conheceu pessoas incríveis que acrescentam muito, 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 muito na nossa vida, assim, principalmente em questões profissionais, sabe, do nosso trabalho. E aí eles falaram, por que vocês não pegam a sala comercial? E a gente ficou, não, mas isso ainda tá muito distante. A gente sempre, né, achando que, ai, não, isso ainda não dá. Até que a gente viu que, pera, acho que dá sim. E a gente se programou e falou. E a gente tá aqui até agora. Tudo certo. Até agora tudo certo. Depois que a gente se mudou, que também foi uma coisa importante, a gente se separou esse ano. Das sisters. Ai, meu Deus. No momento que a gente escolheu morar
com os nossos namorados, a gente se separou, eu e a Thaísa, né? Que a gente morava juntas aqui já, tipo, há anos aqui em São Paulo. Causou uma estranheza no começo, assim. Pelo menos pra mim, era um pouco estranho, tipo... Não te ter ali pra mostrar qualquer coisa, cara, porque eu e a Thaís, pra vocês terem noção, hoje, no dia que a gente tá gravando esse podcast, a gente ia se encontrar 9 e pouco da manhã, Sim. né, pra vir juntas pra cá. E aí eu lembrei de uma fofoca, e aí eu mandei mensagem pra Thaís e falei, tu tá sabendo de uma fofoca mais ou menos assim, assim? Aí ela, não. Aí, eu vou te ligar então. E aí eu liguei. Coisa de família, gente. Porque eu queria ver a cara dela. Era coisa de família, coisa pessoal. Então, assim, é um grude. Dá pra dizer que é um grude. É um grude. Mas eu acho, irmã, assim, eu tenho certeza que o fato de cada uma ir morar na sua casa com a sua família, né, vamos dizer assim, porque tu sempre vai ser minha família, mas com um núcleo de família diferente. Fez a gente ter o nosso escritório. Com certeza, absoluta. Porque eu e a Jéssica, cada uma tinha o seu escritório na sua casa. E foi assim, no começo foi tipo, tá, esse escritório vai ser todo meu. Então, tipo, muito legal, eu posso deixar ele toda a minha cara. E a Jéssica a mesma coisa, lá no escritório dela. E a gente, enfim, cada uma mandando, olha aqui como tá o meu, e olha como tá o meu, e nananana. E até que a gente percebeu que, cara, mas é tão legal gravar quando a gente tá junto. E a gente começou a sentir falta de estar perto na hora de fazer coisa de trabalho. E na hora de falar de outras coisas também, a gente se ligava, tipo, várias vezes, porque... tem que falar não sei o quê. Liga que é mais fácil. E a gente se vê, e sabe, tem isso, e não sei o que, não sei o que. E aí uma tinha que ficar indo pra casa da outra. E não era otimizado, gente, não era otimizado. Então, quando a gente viu essa sala, tipo assim, quando surgiu a ideia de... Pega uma sala comercial. A primeira coisa que a gente pensou foi... A gente vai trabalhar juntas de fato, de novo, né? A gente vai conseguir estar junto ali pra fazer tudo. E uma questão muito grande que a gente tinha antes de cada uma ter seu escritório era que quando a gente dividiu o escritório lá no nosso apartamento antigo, a gente... sentia que a gente ficava presa aos horários uma da outra. Porque a Jéssica fazia muita live e eu fazia live também. E a gente não podia gravar nada enquanto a outra tava fazendo live. A gente não podia, tipo assim, fazer outras coisas, né? Enquanto a outra tava ali ao vivo. E a gente ficava, não, cada uma tem do seu escritório, a gente vai conseguir fazer tudo que a gente precisa. E aí depois a gente só viu que não, mano, a gente foi feita pra trabalhar junto mesmo e é isso aí. Inclusive, falando em lives, esse ano eu encerrei um ciclo também, que eu comecei em 2020. Uma maneira que eu encontrei de estar mais próximo às pessoas foi fazendo lives lá na Twitch. E eu amei fazer live na Twitch. Cara, eu nunca imaginei na minha vida que fazer live na Twitch ia me proporcionar uma conversa com o McFly, banda da minha vida. Nunca imaginei, sério. O Job chegando pra Twitch, sabe? Foi uma experiência muito louca, assim. E eu sinto falta, gente. Eu sinto falta de fazer live na Twitch até hoje. Sinto muita falta, mas é que é um comprometimento... 12 horas por semana, não vai dar. Mas a gente meio que repôs isso fazendo lives toda sexta-feira no Tesb Studios. Sim. Que agora é o nosso canal de projetos. Sabe Deus o que vai acontecer, mas ele tá lá. A gente tem muitas ideias, cara, pro Tesb Studios. Você não tem noção, não. Vocês mal podem esperar. Como esse ano muitas portas se abriram pra gente... A gente vai entrar. Não, a gente já tá entrando, no caso, né? A gente já tá entrando, assim. Pra mim é muito isso. É a gente olhar e falar, agora a gente consegue fazer as coisas que a gente achava distante. Vamos fazer, vamos colocar em prática. E a gente tem nossos projetos que a gente quer muito que dê certo pro ano que vem. Tudo que aconteceu esse ano já foi, assim, muito incrível. E a gente é muito grata mesmo por todas as oportunidades, por todo mundo que apareceu na nossa vida esse ano. E principalmente, finalmente tomamos aí vacina. Graças ao E agora Deus. a gente, obviamente, continua tomando os cuidados, mas a gente já consegue encontrar com as pessoas. E que foi uma coisa assim que, nossa, mudou muito a nossa energia, eu vou dizer assim. Tá, agora eu quero focar um pouco mais na nossa vida pessoal, porque eu sinto que até aqui a gente falou muito de trabalho. Pra variar, né, gente? Pra variar, exatamente. A Jéssica, se deixar. Mas eu sinto que foi um ano de muita mudança pessoal. Sim. Então eu queria focar um pouco mais nisso. Eu não tenho como fazer um podcast relembrando o meu ano de 2021 sem falar de coisa triste. A gente vai ter que passar pelo momento de falar de coisa triste aqui. E eu tenho duas coisas, assim, pensando no primeiro semestre, que me marcaram muito, e eu vou começar falando pelo que foi desencadeado um ano de pandemia e a nossa separação. E era muita coisa pra eu assimilar, sabe? Eu não me dei o tempo que eu precisava, eu não dei a atenção que a minha saúde mental merecia.
E o que aconteceu? Fiquei na merda, galera. Esse ano eu experienciei crise de ansiedade como eu nunca havia experienciado na minha vida. É uma coisa que talvez eu esteja até sendo repetitiva por falar muito sobre isso. Não, nunca, irmã, é sempre importante. Então, é que eu sinto que cada vez que eu falo, eu consigo entender melhor o que eu tava sentindo na época e o quanto as pessoas subestimam a potência de uma doença mental, sabe? O quanto ela realmente interfere na tua vida de formas que a gente só não imagina. Então, eu passei um mês e quase 2 meses. Foram quase 2 meses. Vamos arredondar. Porque também não fiquei boa da noite pro dia. Mas assim, foram 2 meses sofrendo de um jeito que eu não... Cara, eu não sei explicar. A Thaísa acompanhou, obviamente, muito de perto. O Pedro, que tá editando esse podcast também. A Thali foi a pessoa que mais... viveu isso comigo. E era um negócio assim, gente. Eu passei um mês sem conseguir entrar no meu escritório pra fazer as coisas, sabe? Eu entrava lá. Cara, Thaís, eu lembro de umas coisas assim. Eu começava meu dia, eu abria os olhos, eu pensava, tipo, vamos lá, mais um. Sabe? Uma sensação assim de... E quando eu levantava, eu ia pro meu escritório, sentava no chão do meu escritório, ficava lá pegando um solzinho e eu tentava meditar. Eu conversava com a força maior. Eu fazia de tudo, assim. E eu deitava no chão e lá eu ficava. Eu não queria levantar pra trabalhar. Eu pensava em trabalho, me dava um frio na barriga. Cara, foi uma época horrível, assim. Foi horrível. E eu tinha consciência de que eu precisava de ajuda. Isso foi uma coisa que, graças a Deus, acelerou um pouco o meu processo. Mas ainda assim, eu demorei. E eu lembro da minha primeira sessão de terapia, depois que eu tive meio que um grande gatilho, que foi o que fez eu mergulhar de vez nessas crises de ansiedade. Eu abri minha sessão de terapia falando pra minha psicóloga, eu preciso de ajuda. E eu acreditei muito que eu ia melhorar na base da positividade, sabe? Não, eu preciso pensar que tudo vai... Olha só tudo que eu tenho, tudo que eu tô conquistando. Esses pensamentos que geralmente pessoas desinformadas falam umas pras outras, sabe? Tipo, não, olha só... Isso é ingratidão. Olha tudo que tu tem. Como que tu tá te sentindo assim? E eu pensava muito que eu ia conseguir superar desse jeito, sabe? Sim, é que eu acho que é importante a pessoa olhar pra essas coisas também, Lógico. entendeu? Porque senão a pessoa só se afunda cada vez mais. Mas é importante também ela saber que não necessariamente é isso que vai tirar ela daquilo, Então, entendeu? é que eu enxergo assim, ó. Existe o fundo do poço. Tu enxergar as pessoas que estão ao teu redor, as coisas boas que tu tens, etc., é um ganchinho Sim. que te impede de cair, mas não Isso. vai te puxar pra cima, entende? É. Então, eu namoro uma psicóloga, a Thali, minha esposa, é psicóloga, e passou assim 2 semanas, 3 semanas, ela falou, eu acho que tu devia procurar um psiquiatra. E eu tive muita resistência. Olha só, eu sou uma pessoa que sempre levantou a bandeira da saúde mental. Tipo, cuidem da saúde mental de vocês. E faz terapia há um E tempo faço já, terapia, né? exatamente. Aí eu fiquei, não quero tomar remédio, vai que eu fico viciada no remédio. Eu tive todos esses medos, assim, que hoje eu enxergo que era por ignorância da minha parte. Mas eu fiquei nessa, assim, não vai dar. Ignorância e também, muitas vezes, uma autossabotagem. Autossabotagem, Né? com certeza. Porque a gente cria as coisas na nossa cabeça pra dificultar mesmo que a gente saia daquilo. É complicado isso. Eu sei que tu vai lembrar desse dia. Teve um dia que a Thaísa foi pra minha casa. A gente não tinha um estúdio, né? E a gente, em teoria, ia gravar vídeo juntas. Ela chegou na minha casa, eu falei, irmã, eu acho que eu tô morrendo. Porque era esse o medo. Irmã, eu acho que eu tô morrendo e tal. E a Thaísa, tá, fala pra mim o que tu tá sentindo. E eu comecei a falar, hoje eu lembro da nossa conversa, era muito... estapafúrdio que eu tava te falando. Era. Mas a Thaísa foi sensível o suficiente pra não virar pra mim e falar, o que tu tá falando? Cala a boca, sabe? Ela, foi tipo um doido conversando com o outro, entendeu? Ela, entendi, irmã, entendi. Tá, e o que tu quer fazer? E eu lembro que eu deitei no sofá e fiquei em posição fetal o resto do dia. Foi um dia completamente inútil, a gente não gravou nada. E ela sentou do meu lado e ficou, tu não quer fazer nada hoje? Eu falei, não. Então tá bom. Aí ela sentou do meu lado e ficou lá sem fazer nada também. Irmã, sem chorar, eu vou chorar também agora. É que ixi. É que hoje, quando eu entendo a gravidade do que eu tava passando, que na época eu não sabia que era tão grave, eu percebo a minha sorte em ter pessoas como as que eu tive do meu lado, entendeu? É um assunto difícil. É difícil. Eu lembro que, por várias vezes a Thali terminava de atender e ela me encontrava no sofá do jeito que eu tava na hora do café da manhã, sabe? Mesma roupa, mesma cara, deitada, eu encontrei no sofá da minha casa um lugar seguro, porque meio que lá não era um local de trabalho e eu não precisava fazer nada. Então eu ficava lá com a coberta
E lá eu ficava. Sim. Com um pensamento incessante, tipo, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Por coisas assim que não faziam o menor sentido. Hoje eu enxergo, mas na época, parecia que fazia muito sentido. A Thali passou um mês cozinhando a mesma coisa pra mim, porque eu tava com medo de comer. Então, eu passei um mês comendo frango com batata. É importante, gente, dar só, assim, um leve contexto de que o gatilho que despertou isso foi relacionado à comida. Eu tive uma crise, tipo, de dor de barriga, e eu achei que eu tava morrendo por causa disso. Então, eu fiquei com medo de comer. Eu emagreci pra cacete. Perdi 5 quilos, gente. E é engraçado que muita gente associa emagrecer com coisa boa, né? É. E, tipo, mano, E eu tenho certeza que ninguém gostaria de passar pelo que tu passaste pra emagrecer esses 5 quilos, Com sabe? certeza não. E eu acho até importante falar que desde o ano passado, desde 2020, eu comecei a fazer acompanhamento com um nutrólogo. Então, eu tomo vitamina, eu tomo proteína, essas coisas assim, tudo direitinho do jeito que ele me passa. E nessa época, eu continuei tomando. E quando eu marquei uma consulta com ele, porque afinal eu estava com medo de comer, ele me passou uma dieta específica pro que eu tava vivendo naquele momento. E quando eu voltei lá com ele, que a gente foi fazer aquele exame de bioimpedância, que mede massa, essas coisas, ele falou, olha só, tu emagreceu muito. Sim. E graças a Deus tu não perdeste muita massa magra, que é tipo, que é massa muscular, essas coisas, por causa das vitaminas que tu tá tomando. Vitamina, proteína. Sim. Porque senão tu teria perdido tudo, assim, sabe? Não teria perdido só gordura, teria perdido tudo. Não teria sido nada saudável. Que, tipo assim, já não Teria foi. sido muito menos. Teria sido pior. Exatamente. Então, acho importante, assim, se você tem a oportunidade de procurar ajuda de um profissional pra repor vitamina, essas coisas, porque a gente não tira tudo dos alimentos. Não tem como, é muita vitamina. Me salvou muito nessa época. Eu quero só acrescentar uma coisa que, assim, a Jéssica falou, fico muito feliz de ter tido as pessoas que eu tive ao meu lado. E, infelizmente, a gente sabe que essa não é a realidade de muita gente. Que saúde mental, apesar de ser um assunto que tá sendo cada vez mais levado a sério, ainda é visto como frescura ou ingratidão por muitas pessoas. E assim, eu não tenho como estar no sofá de todos vocês, nem a Jéssica, nem a Thalia, apesar dela ser psicóloga, então ela tá no de várias pessoas. Mas a gente tá aqui pra falar pra vocês que, assim, se vocês estão se sentindo assim, busquem ajuda. E caso os comentários que vocês escutem sejam esses de ingratidão ou é frescura, tentem não levar isso a sério, tá? Porque a gente tá aqui entendendo que é sério pra vocês, porque a gente realmente sabe como é. E busquem ajuda profissional. Fala pra pessoa assim, beleza, tu não quer entender, tudo bem, só me ajuda a achar uma psicóloga, um psiquiatra, sabe? Mas eu vou te falar que eu acho importante eu compartilhar minha experiência com vocês, gente, justamente porque eu tive muita resistência. E eu fiquei sofrendo meio que à toa. Hoje, quando eu penso, cara, eu poderia ter resolvido isso muito mais rápido. Sim. E como que, eu acho importante, né, depois de falar da fossa, como que eu tô conseguindo sair disso? Então, eu comecei saindo de casa pra caminhar. Todo dia de manhã. Porque a Thaísa me falava isso, que quando ela saía pra passear com o Lafa, e aquilo já dava uma outra energia pro dia dela, ela via gente, então era mais legal. E a Thali se comprometeu a acordar mais cedo pra sair pra passear comigo. Então eu pareço um cachorro, né? A Thali me levava pra passear. E a gente começou a andar por umas ruas assim mais quietas, arborizadas. E isso realmente melhorou. Eu me senti um pouco melhor durante o meu dia. Outra coisa que me ajudou muito também foi o Amo Séries, porque a gente vinha trabalhar no presencial e tinha contato com o Michel, a Cecília e o Bruno, que era a equipe. E tinha que fazer, né? E tinha que fazer. Tipo assim, não era o teu canal que tu podia, não vou postar Exatamente. vídeo. Porque a gente tinha se comprometido, Então a gente vinha pra cá toda segunda e terça, e eu lembro que todo domingo à noite, segunda à noite, era um sofrimento pra mim. Porque eu ficava muito nervosa com o dia seguinte. E se eu passar mal lá? E será que eu vou conseguir me concentrar no que eu tenho pra fazer, ou eu vou achar que eu tô morrendo? Então, toda segunda e terça eu comecei a ver que quando eu voltava do Amo Séries, eu tava me sentindo melhor. E com tudo isso, eu decidi marcar uma consulta com uma psiquiatra, que foi recomendação da minha psicóloga, inclusive. Essa mulher salvou minha vida. De verdade, junto com todo mundo, contexto, com toda a minha rede de apoio. A minha psiquiatra me explicou tudo. A minha primeira consulta com ela durou, gente, quase 2 horas, assim, sem brincadeira. Ela me explicou exatamente tudo o que eu podia esperar do remédio, como que ia funcionar, por que era importante eu tomar, se eu não quisesse tomar remédio, como seria o nosso processo. Ela explicou tudo. E eu optei por tomar o medicamento que ela estava me indicando. Me dei bem com ele já de primeira.
tive ali aquela transição, né? Porque as pessoas falam que geralmente você pode ter alguns efeitos colaterais na primeira semana, mas depois eu super me adaptei, o que é um grande privilégio, porque ela me falou que tem gente que demora meses, assim, até encontrar o remédio certo. Então, assim, eu comecei a tomar o medicamento na mesma época que eu pedi colo da minha mãe. Minha mãe veio lá de Manaus, ficou uma semana aqui porque eu tava realmente muito mal. E depois disso a gente pegou a banana, porque eu falei, eu acho que é uma coisa que a Thali já queria muito, eu tava meio lá e cá, eu quero cachorro. E eu enchia o saco da Jéssica. Enchia mesmo. E eu falava, não sei se agora é a hora. Eu sempre quis cachorro, mas eu não queria agora. Porque eu achava que era uma responsabilidade muito grande. Mas teve um dia que eu tava muito mal, pra variar um desses dias, e a Thaísa falou, vou deixar o Lafa aí pra passar o final de semana com vocês. E ter o Lafa lá em casa realmente deu uma outra energia. E depois daquele dia eu comecei a considerar muito. Talvez seja uma boa pegar cachorro e tal. E quando a gente viu a fotinha da banana, a Thali falou, eu acho que é ela. Eu falei, eu acho que é ela também. E quando a banana chegar em casa, foi meio que coroou, assim, todo o meu combo de melhorias, eu acho, sabe? E fazer exercício físico também. Muito importante falar, porque exercício físico é uma coisa que me ajuda muito, muito, muito a manter minha cabeça mais leve, mais de boa. Mas eu acho que isso veio já um pouquinho depois, né? Um pouquinho depois. Mas ainda assim é importante ressaltar aqui. Mas a chegada da banana definitivamente foi, assim, um dos pontos altos desse ano pra mim. E foi uma grande corda pro meu fundo do poço, assim. Me puxou bastante. E caso vocês estejam se perguntando, hoje, no momento que eu gravo esse podcast, eu tô bem. Eu já tô, inclusive, em processo de retirada do meu medicamento, que demora um pouco, né? Não se tira do dia pra noite. Mas eu já comecei, tô me sentindo muito bem. E se vocês estão passando por um momento difícil, gente, peçam ajuda. Eu sei que a gente tem muitas ressalvas, mas tá aqui o relato de uma pessoa que ficou na merda, resistiu e na hora que resolveu se abrir um pouco, foi muito efetivo. E eu não desejo pra ninguém o que eu passei nesses 2 meses. De verdade, assim, eu espero nunca mais passar por nada parecido na minha vida, que foi muito ruim. Isso que eu tô falando pra vocês é só uma pequena parcela. Eu poderia fazer um podcast de 2 horas sozinha falando sobre como foi, porque teve muita coisa. Mas hoje eu tô bem, de um jeito que eu nunca imaginei que eu me sentiria. E cada dia que eu vou pra academia e saio, é uma grande vitória pra aquela Jéssica que não conseguia levantar do sofá durante mais de um mês, sabe? Sim. Então eu achei importante compartilhar isso. E só pra manter a vibe triste ainda, pra depois a gente sair sair de vez. Não, pode falar então, pode falar. Eu só ia falar que, assim, a gente também não precisa necessariamente buscar ajuda só numa situação dessas, tá? Eu e a Jéssica, a gente sempre foi muito incentivadoras da terapia. Antes dela conhecer a Thali, isso não é coisa de... só porque ela tá com a Thali, não. A gente sempre incentivou muito. E eu incentivava a terapia, mas eu não fazia. Porque eu tinha minhas questões, tipo assim, minhas dificuldades de falar sobre o que eu sinto. E parece, de novo, na autossabotagem, assim, a gente fica com medo de que, sei lá, a terapia vai fazer a gente mudar alguma coisa na nossa vida. Vai mudar pra melhor, no caso. Só que às vezes a gente não gosta, mas a gente tá confortável naquele lugar. E a gente acha que tá. Acha que tá confortável, que eu digo de tipo, tu sabe como é aquele lugar. Tá no controle. A terapia é uma coisa que tá fora de controle. Só que, gente, eu comecei a fazer terapia e pra mim, assim, eu sou outra pessoa com as minhas questões, sabe? Com as minhas lidas, assim. Eu não mudei. Eu, Thaís, eu continuo sendo eu. Tipo, a minha essência é a mesma. Porque a terapia não muda a pessoa assim. Não é uma lavagem cerebral, galera. Exatamente. Mas o jeito que eu lido com as minhas questões hoje e com a minha ansiedade também, porque eu nunca cheguei no nível que a Jéssica chegou de crise de ansiedade, mas eu tive meus momentos também, sabe? Principalmente com a pandemia, que foi inclusive o que me levou a fazer terapia, porque eu falei, cara, eu falo tanto pras pessoas fazerem e eu tô aqui na merda e não tô indo atrás, tipo assim, enfia a hipocrisia, né? E aí fui buscar a terapia também. Outra coisa, assim, de verdade, toda sexta-feira eu saio da minha terapia e eu falo... Uma nova mulher. E eu falo pra Jéssica, pro Jean, pra Gabi, sei lá, mano, pra quem estiver comigo, eu falo, mano, eu amo minha psicóloga, eu amo... E tipo, não é sempre que eu saio, nossa, ai, tô super feliz. Mas eu sempre saio com saldo positivo. Independente do que foi falado ali. Porque, mano, eu acho que até quando é uma coisa meio ruim que tu admite sobre a tua personalidade ou sobre, sei lá, qualquer coisa, o fato de tu enxergar aquilo já é bom, entendeu? Tem uma analogia que eu acho muito boa sobre terapia, que é: a terapia nada mais é do que uma pessoa entrando no teu quarto falando, meu Deus, que bagunça, vamos organizar isso aqui? A pessoa não vai transformar teu quarto numa sala, sabe? Ela só vai arrumar o que tá lá. Exatamente. Tipo assim, é tudo teu, ela não tá só que agora tu sabe tudo que tem ali, entendeu? E aí, de repente, tu levanta uma pilha de roupa e fala, nossa, essa caixa tava aqui esse tempo todo? E fala, ai, não quero
mais essa roupa aqui, vou jogar fora. Exato. E então, são escolhas tuas, gente. Tipo assim, tem vários estilos de terapias diferentes. Então, assim, não me dei bem com essa, tenta um outro. Porque, uma hora vai. Uma hora vai. E assim, a gente faz terapia pra também conseguir lidar com as pessoas ao nosso redor que não fazem terapia. E isso é muito importante. Agora, outro evento que marcou esse ano, que eu acho que esse teve um impacto muito direto na nossa vida, já sabe o que eu vou falar. A morte do Paulo Gustavo. Eu não queria deixar essa tragédia de fora desse podcast, porque foi uma coisa assim que realmente marcou muito a gente, né? Obviamente, a gente também teve outra perda absurda, que foi a Marília Mendonça. Até hoje eu não consegui processar ainda essa história. Gente, a gente tava fazendo uma live. E foi durante a live que a gente... Foi no final da live, mano. A gente ficou... Enfim. Mas... eu quero só prestar minha homenagem aqui à Marília Mendonça, uma das maiores cantoras da história da música contemporânea, eu acho, que a gente pode dizer. Uma mulher que quebrou muito preconceito, muito tabu dentro do estilo musical dela. Vai viver pra sempre, sabe? Isso eu não tenho o que falar. Os dois. Mas é que o Paulo Gustavo, a gente tinha uma relação mais próxima com ele, porque a gente foi assistir o Paulo Gustavo no teatro, na época que ele ainda não era super famoso. Anos atrás. Gente, tipo assim, isso tem muito... Eu não morava nem no Rio ainda. Eu me mudei pro Rio em 2014. E a gente foi ver ele no teatro várias vezes. A gente viu a ascensão do Paulo Gustavo. Sim, quando ele começou a fazer... ver a peça do Minha Mãe é uma peça. A gente foi ver Hiperativo. Sim. E a gente viu todo o processo dele de começar a fazer turnê, de começar a fazer coisa na televisão, e depois ir pro cinema, e aí ele estourou, e a gente via as coisas que ele fazia e falava, cara, olha onde esse cara tá chegando, a gente viu ele lá no... E foi uma pessoa... Ele fez cal, inclusive. E exato. eu fui fazer cal e eu ficava tipo... Porque o Paulo Gustavo fez cal, entendeu? Exatamente. E a gente sonhava em um dia, tipo, encontrar com ele, sabe? Porque a gente já encontrou, tipo, já tirou foto com ele. Mas não, assim, de encontrar, coisa na rua, né? De não... profissão, pois sabe? Era uma de algum momento o nosso caminho cruzar com o dele, talvez, Sim. sei lá, fazer alguma coisa juntos, porque realmente era uma pessoa que a gente admirava muito, gostava muito. Um cara que conseguiu falar com todo tipo de pessoa através do humor. Sim. E quebrou muito tabu, muito preconceito. Conseguiu falar com uma faixa etária que tem muitas ressalvas sobre muitas coisas, que ele atravessava isso, sabe? Através da arte dele. Então, até hoje eu entro no Instagram dele pra ver coisa e pra mim eu sempre me dá vontade de chorar, mas de alguma forma sempre me conforta também, sabe? Ele continua trazendo alegria. Ele vai trazer pra sempre. Ele vai trazer pra sempre. Então eu só queria fazer essa menção aqui a esses dois grandes artistas que deixaram a gente cedo demais. É isso. Acabou. Agora eu queria voltar rapidamente só num negócio que enquanto eu tava falando da banana e não sei o que, eu só queria fazer um parênteses aqui falando o quanto é incrível ter pet. Tu vai me fazer chorar. Se eu for falar da banana, eu vou chorar. Não, mas não é pra falar da banana especificamente, assim. Mas é só porque quando a Jéssica tava passando por todo esse período, eu falava muito... Irmã, pega um cachorro e tal. E a Jéssica achava que aquele não era o momento ainda, porque... o Lafa, ele deu bastante trabalho pra gente, por todo um negócio dele não conseguir ficar sozinho, e ele pequenininho, aí ele fazia xixi na cozinha inteira, tipo assim, ele precisava de uma demanda muito grande, né? E aí a Jéssica pensava nisso e falava, tipo, cara, eu já não tô bem, imagina, e tipo assim, ter todo esse negócio e tal, e eu falava, não é isso, sabe? É outra coisa. Vai na minha. Vai na minha. E por que eu falava tanto isso? Porque a gente tem muito que aprender, gente, com os animais e os bebês também. Porque assim, eles não sabem o que tá acontecendo no mundo. Então eles só sentem o que eles sentem. Eles só sentem o que eles sentem. E ali naquele momento presente. Entendeu? Outro dia faltou luz lá em casa, eu tava sozinha. E o Lafa tava cagando pra isso, tipo assim. E eu fiquei, um pouco com medo, porque eu tenho medo de escuro, sabe? Eu fico meio aflita, assim. Mas o Lafa tava comigo, aí ele tava calmo. Quando eu vi, eu tava calma. Cara, assim, um aprendizado muito grande, sabe? A gente frustrada, porque tava dentro de casa, porque não tava vendo ninguém, não sei o que, não sei o que. Aí vinha o Lafa e pedia pra brincar. E a gente, tipo, ia brincar com ele e esquecia um pouco, sabe? Do resto. Eu vi um negócio ontem que dizia o seguinte: existe um motivo pelo qual Deus não deu o poder de fala pros cachorros, porque eles mostram que o amor e o carinho tá nas atitudes. Eu achei potente. Eu falei, mesmo? Nossa, é isso. Aí eu olhei pra banana e ela tava assim, com a linguinha pra fora, assim. Aí eu, meu Deus, é muito sobre isso. Gente, e olha que, tipo assim, o Lafa pra mim foi toda uma lida esse ano, né? Porque desde que o Lafa
chegou na nossa vida, eu falei pra Jéssica, é meu. Tipo assim, Foi mesmo. nem ele foi dado pra nós duas. Mas quando ele chegou, eu já, tipo assim, mano, é meu e é isso. E mesmo quando tinha toda essa demanda que era complicada, assim, quando ele era menorzinho e tal, não sei o que, do xixi, do latido e disso e daquilo, eu sempre passava um panão pra ele, inclusive, literalmente. Sempre passava um panão pra ele, porque eu falava, mano, ele tá, coitado, ele não gosta de ficar só, entendeu? E é isso. Mas aí esse ano, como a gente passou a trabalhar fora de casa, pra aí tu mim... sentiu. E aí eu percebi que eu precisava resolver essa situação, mas como? E durante muito tempo eu me vi muito sobrecarregada, porque era meio que, assim, não 100%, mas pelo menos 85% minha responsabilidade. Sim. Porque assim, gente, eu tô morando com o Jean, meu namorado, e como um casal, a gente tem que entender os horários e a disponibilidade de cada um pra fazer as coisas. Porque eu não acho justo tu virar e falar, não, é tudo 50-50, sendo que uma pessoa tem um horário, outra pessoa tem outro horário, sabe? E o Jean é CLT. Então ele tem horário pra entrar, ele tem horário pra sair, e ele não pode, sabe, se dar o luxo de escolher os horários dele, de trabalhar de casa, ele tem que responder a outras pessoas. Como eu e a Jéssica, a gente tem essa flexibilidade maior de trabalho e horários, ficou uma responsabilidade muito mais pra cima de mim a questão do Lafa. Porque aí, quando eu ia sair de casa, ou eu tinha que levar ele, ou eu tinha que deixar ele em algum lugar. Inclusive, quero agradecer aqui muito a Thali, que ficou com o Lafa. Fica até hoje, segunda e terça com o Lafa de manhã, se programou pra isso, pra ficar lá com ele. E a minha sogra, que também ficou muito tempo com o Lafa, várias vezes pra gente conseguir fazer outras coisas. Foram duas pessoas, assim, que realmente eu não tenho palavras o suficiente pra agradecer. E lógico, irmã, tu também, que tu e a Thali ficaram com o Lafa várias vezes. Muito obrigada. Um prazer, mesmo. Porque eu sei que é legal, é legal. Não, mas dá trabalho. Mas dá trabalho. E é uma responsabilidade. Porque principalmente os Lafa, dois juntos. Exato, o Lafa e a banana. Porque eles não se juntos. largam. É um negócio ali, é caótico. Exato, mas principalmente o Lafa dele não ficar sozinho, não é só deixar ele em algum lugar. A pessoa tem que se comprometer a ficar em casa enquanto ele tá lá. Ou levar ele junto, que é o que a gente sempre faz. Junto. Exato. E o Lafa não pode vir aqui nesse escritório. Pra mim, o grande defeito desse escritório é esse. Entendeu? Mas, apesar de me sentir sobrecarregada, tarará, gente, pra mim o saldo sempre foi positivo. Tipo Lógico, assim, sempre, sabe? Sempre. Olha pra cara do Lafa. Exato. E aí, isso só me fez sentir necessidade de ter outras coisas pra facilitar a minha vida. Tipo outro cachorro. Tipo outro cachorro que eu pretendo. Vem em algum momento, gente, mas a gente tá se programando financeiramente pra isso, porque, né, é um gasto ali mensal. Então, eu só queria dizer isso, que apesar da demanda e dos pontos negativos que sempre tem, gente, tem com todo mundo, pra mim é uma coisa, assim, incrível. Eu não me imagino mais sem ter... Cachorro. Eu só quero ter mais e mais e mais. Exato. Virei membro do canal pra comprar minha casa no campo e ter vários cachorros. Isso. Cara, sabe o que é engraçado de podcast? A gente vai embora, né? A gente vai embora falando. Parece que a gente tá gravando há 10 minutos, mas já tem mais de 1 hora que a gente tá aqui papeando. Menina, e a galera tá ouvindo, será? E vocês estão ouvindo, gente? Comenta vocês aí, ainda hashtag Tubaroa, se tá aí até agora. E eu sinto que a gente tinha tanta coisa mais pra falar, sabe? Cara, mas é por isso, irmã, que a gente vai fazer o podcast, que vão ser vários episódios. Sobre temas diferentes. Sim, eu e a Jéssica, a gente tem uma ideia até de pegar, de repente, alguns episódios de podcast e falar sobre música. A gente já tem aí uma ideia. Tem as pautas, já estão tudo montadas. Tem algumas pautas, sabe? De repente, conversando sobre letra de música e fazendo as nossas reflexões que vocês já conhecem. Exato. Mas, por enquanto, por hoje é só. Eu acho que a gente só queria finalizar esse vlog, mas com alguma coisa diferente. Sim. E também, como foi um ano de muitas mudanças e de muitos acontecimentos, seria legal a gente relembrar algumas coisas aqui pra dividir tudo isso com vocês. Eu não sei muito como falar isso sem ficar piegas, sabe? Sem ficar meio tosco. Se é de coração, é o que vale. Mas é muito de coração. Depois que eu parei de fazer as lives na Twitch, eu fiquei com medo de me distanciar do meu público. Porque live é um negócio que aproxima muito a gente. Então, eu fiquei com esse receio, sabe? De, as pessoas não vão mais, sei lá, gostar de mim, se engajar nas minhas coisas, ou vai ficar distante. E, na verdade, eu sinto vocês mais próximos do que nunca, porque a gente meteu a cabeça em um monte de coisa nova pra fazer, arriscamos pra cacete esse ano, e tudo que a gente tem de vocês é apoio, é muito retorno, é muito carinho, sabe?
E pra mim, a parte que mais me choca é ver que as pessoas ficam, sabe? A galera chega, a galera vai ficando. Quando tu vê a pessoa falar, esse é meu terceiro vlog, mas é meu quarto vlog. Tô aqui desde quando o cenário era de tal jeito. E isso pra mim significa muito, porque eu e a Thaís, a gente já mudou bastante ao longo desses anos e a gente vai continuar mudando. E eu espero que vocês continuem com a gente, porque agora sim, a gente sente que tá com a faca e o queijo na mão. Realizar coisas que a gente idealiza há muito tempo. Sim. Então, continuem com a gente, dando o amor e carinho que vocês sempre dão, porque essa é a nossa gasolina, sabe? Tudo que a gente pensa é em como isso vai ser legal pra dividir com vocês, como isso vai ser legal pra entreter vocês. O Vlogmas esse ano, por muito pouco, ele não aconteceu. Eu não queria fazer, vou ser bem honesta, eu não queria fazer pela quantidade de trabalho. E a Thaísa ficou me pilhando o ano inteiro, até que eu virei pra ela e falei, a gente precisa encontrar um meio termo, porque do jeito que tu queres, eu não vou fazer. Eu não vou fazer 50 vídeos de novo, eu não tô ficando louca. E ainda mais porque eu sei o que eu passei esse ano por ter abusado da minha saúde mental. Pra mim, é minha prioridade hoje em dia. Isso daqui vai me massacrar mentalmente, não vou fazer. Então a gente chegou nesse meio termo maravilhoso de fazer o Vlogmas compartilhado, um dia no meu canal e um no dela, e foi a melhor saída. E quando eu leio os comentários da galera falando o Vlogmas dá outro A pro meu dezembro, odiava Natal, agora eu tô gostando, assisto o Vlogmas com a minha família, isso dá um quentinho no coração muito gostoso e uma sensação de missão cumprida, sabe? É muito gratificante. Não sei se vai rolar pra sempre o Vlogmas, mas podem ter certeza que a gente tá sempre pensando em coisas pra entregar algo pra vocês. Entregar algo. Porque é isso que a gente quer. Tá presente pra vocês, né? Exatamente. É isso que a gente quer. A gente tá aqui pra trazer coisas boas, sabe? O mundo, ele já tá muito caótico por si só. E parece que pra onde a gente vira é notícia ruim, é desgraça acontecendo. Então a gente tenta sempre trazer um lugar de conforto. Eu vou entrar no canal da Jéssica e da Thaís, ou eu vou fazer tal coisa que a Jéssica e a Thaís estão produzindo, porque eu sei o que eu vou encontrar lá, sabe? A gente não vai do nada dar uma rasteira em vocês e falar, é terror! A gente é um eterno filme gostosinho de Natal. A gente é um eterno amor no tiratório. Isso. É sempre isso que a gente tá pensando. Então, tudo, o podcast, os projetos que a gente vai anunciar em breve, é tudo pensando em como fazer companhia pra vocês, como entreter vocês. Então, eu espero que vocês continuem com a gente. Sim. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, coloca nos comentários, porque tudo que vocês falarem a gente vai levar em consideração pra quando o podcast realmente começar. Sim, com certeza. Se tiverem, quero que falem sobre isso, ou ideia de pauta, ou ideia de qualquer outra coisa, gente, o que vocês quiserem falar pra gente fazer no podcast, fiquem à vontade, porque a gente vai ler tudo, a gente quer fazer uma coisa que vocês gostem, então a gente vai levar tudo em consideração. E quero agradecer vocês por tudo, assim, porque realmente a gente tá onde a gente está hoje graças a muitas pessoas, e a gente fica muito feliz de ver que elas são cada vez mais. Inclusive, ano que vem, será que vem aí meus 100k? Vem, irmã. Vem. Tô na fé, gente. Vem, tô na fé Thaísa, que a minha plaquinha chega. Vem, gente, vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Continuem divulgando o nosso canal para as pessoas que vocês acham que faz sentido. Porque pra gente é sempre legal ver uma galera chegando, mas a gente já tá muito feliz com tudo que a gente conquistou até aqui e tudo que está por vir também. E agora quero deixar aqui o recadinho pras marcas, que ideia não falta pra gente. Então, se vocês quiserem, só falta o budget. Se vocês quiserem se juntar nesses nossos projetos, entrem em contato, porque pra gente vai ser um prazer, de verdade, assim. É isso, irmã. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por tudo. Te amo. Te amo. Um shout-out especial aí pra nossa equipe, que deu tudo de si esse ano pra fazer as coisas acontecerem. Um beijo pra vocês, gente. A gente ama vocês. Muito. É muito bom sonhar em grupo. É muito mais legal. E, irmã, de verdade, a gente tá só começando. Juntas sempre, mais forte. Com certeza. Te amo muito. Muito obrigada. É isso, um Feliz Natal pra vocês. E a gente se vê em breve. Um beijo. Tchau. Tchau.